voltando então para a nossa aula, vamos para o nosso segundo bloco de questões. Vamos direto para a lousa, sem perder tempo. Bom, vamos para a nossa questão de número 6. Pessoal, questão de número 6, uma questão que caiu no TCU em 2006, tá? Questão do TCU de 2006 que diz o seguinte: após contabilizar todas as operações de ajuste para encerramento do exercício social e elaboração dos balanços, exceto a constituição da reserva legal, a empresa Sódio S.A. apresentou os seguintes elementos e respectivos valores: ativo total 470 mil, capital social 110 mil, despesas totais 120 mil, passivo exigível 260 mil, patrimônio líquido 210 mil, receitas totais 190 mil, reserva de capital 10 mil, reserva legal 20 mil. Para a constituição da aludida reserva legal, no exercício em questão, nos termos da Lei 6.404 e alterações pertinentes, a empresa deverá destinar o valor de... Vamos lá. Então, e aí? Primeira coisa. Nós temos aqui ativo, nós temos passivo, nós temos PL, temos receitas, temos despesas. Para calcular a reserva legal, a gente precisa do quê? Ora, a gente precisa achar o lucro líquido do exercício. E como que nós encontramos o lucro líquido do exercício? O lucro líquido do exercício, ele é encontrado pegando as receitas totais, 190 mil, e tirando as despesas, 120 mil, que dá 70 mil. Ok? E aí você sabe que a reserva legal, ela é 5%. Não é mesmo? Ela é 5% do lucro líquido. Logo, a reserva legal ela vai ser 70 mil vezes 5%, que dá 3.500. Só que ela tem um limite. A reserva legal, ela tem um limite. E qual é o limite? O limite obrigatório ele é 20% do capital social. E qual é o valor do capital social? Ora, o capital social é quanto? 110 mil. Então, o limite obrigatório ele é 20% de 110 mil. 11 vezes 2, 22. Logo, o limite obrigatório é 22 mil. Beleza. Limite obrigatório, 22 mil reais. Como a questão está falando deverá destinar, você sabe que se trata do limite obrigatório. Quando a questão falar poderá,
destinar, aí você também tem que fazer o cálculo do facultativo. Mas aqui, como a questão está falando deverá, você sabe que está falando do obrigatório. Como você já tem uma reserva legal aqui constituída no valor de 20, e o seu máximo é 22, embora você tenha que constituir 3.500, você não poderá fazer. Você tem uma obrigação de não fazer. Portanto, você vai constituir R$2.000. Tá bom? Gabarito letra B de bola. Questão tranquila, né? Questão tranquila, não é mesmo? Alguma dúvida? Então vamos embora. Questão 7. Exato auditor fiscal da Receita Federal 2002. A questão diz o seguinte: José Rodrigues Mendes, Maria Helena Souza e Pedro Paulo Frota, tempos atrás criaram uma empresa para comerciar chinelos e roupas, na forma de sociedades por cotas de responsabilidade limitada, com capital inicial de R$20.000, dividido em 4 cotas iguais, sendo 2/4 para José Rodrigues, completamente integralizado. Hoje, a relação patrimonial dessa empresa apresenta dinheiro no valor de R$2.000, títulos a receber de Manuel Batista, R$4.000, duplicatas aceitas pelo mercado local, R$6.000, móveis de uso no valor de R$5.000, duplicatas emitidas pela Brastemp, R$2.500, empréstimos no Banco do Brasil, R$5.800, adiantamentos feitos a empregados no valor de R$200, adiantamento feito a Pedro Paulo no valor de R$1.800. Os bens para vender estão avaliados em R$5.300 e o aluguel da loja está atrasado em R$1.000. O carro da firma foi comprado por R$8.100. No último período, a empresa conseguiu ganhar R$4.900, mas para isso realizou despesas de R$2.600. O que mais? Ao elaborar a estrutura gráfica patrimonial com os valores acima devidamente classificados, a empresa vai encontrar capital próprio no valor de... Então vamos lá. Ela quer saber o valor do PL. Bom, como que a gente vai fazer isso? Se a gente calcular aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. A maneira mais fácil é a gente achar o ativo, achar o passivo e fazer a equação fundamental da contabilidade. Beleza? Essa é a maneira mais fácil da gente resolver essa questão. Vamos ver como é que isso pode ser feito. Bom, no seu ativo, você terá aqui dinheiro no valor de 2.000, você terá títulos a receber no valor de 4.000, duplicatas aceitas pelo mercado local. Galera, duplicata aceita pelo mercado local é o seguinte: ora, você está aqui, você é a empresa.
o mercado local, alguém do mercado local veio comprar contigo. E como essa compra ela foi feita a prazo, você emitiu uma duplicata. Você, empresa, emitiu uma duplicata. Só que quando você emite uma duplicata, essa pessoa que comprou, ela precisa fazer uma coisa. A duplicata, quando vocês estudarem direito empresarial na vida de vocês, se vocês precisarem, eu não recomendo, porque direito empresarial é chato pra caramba, né? E olha que eu dou aula dessa matéria. Quando vocês estudarem direito empresarial, vocês verão que a duplicata ela é um título sujeito a aceite. Então, a partir do momento que você aceita a duplicata, você passa a ser devedor. Então, vejam, se você emitiu a duplicata, quem aceitou é o devedor. Então, vejam, a duplicata ela foi aceita pelo mercado local. Se a duplicata foi aceita pelo mercado local, significa que você é o credor, você é quem emitiu, logo você tem direito de receber essas duplicatas. Portanto, as duplicatas aceitas pelo mercado local, as duplicatas que você emitiu e o mercado ali, nesse caso, aceitou, elas são um direito para você. Entenderam, pessoal? São as suas duplicatas emitidas. Entenderam isso, galera? Sim ou não? Respondam. Sim ou não? Bom, então vou entender que sim, né? Ninguém falou nada. Móveis de uso são ativos também. Duplicatas emitidas pela Brastemp. Aqui é o contrário. Aqui é o seguinte, olha, você aqui é a empresa. Vou colocar com o nome de nós. A gente foi lá e comprou na Brastemp. A gente fez uma compra a prazo. A Brastemp emitiu essa duplicata. Ora, se a Brastemp emitiu essa duplicata, isso para a gente é um direito ou uma obrigação? Respondam. Isso é uma obrigação. Então aqui nós temos duplicatas que nós aceitamos no valor de 2.500. O que mais? Empréstimo no Banco do Brasil, 5.800. Então, isso aqui é empréstimo a pagar. Adiantamentos a empregados. Vejam, adiantamento a empregado é o seguinte: você pagou o valor a um funcionário, você pagou o valor a um empregado, mas ele ainda não trabalhou, ok? Você adiantou o valor, mas ele ainda não trabalhou. Ou seja, você tem o direito a que ele trabalhe, que esse serviço seja prestado. Então, o adiantamento a empregado, ele é um direito.
O mesmo vale para o adiantamento a Pedro Paulo, que é um dos diretores, né, que é um dos sócios. O que mais? Os bens para vender estão avaliados em 5.300. Bens para vender é o quê? Alguém sabe me dizer o que é um bem para vender que a empresa tem? São os estoques. O aluguel da loja está atrasado em 1.000. Então, aluguéis atrasados é uma dívida. Aluguéis a pagar. 1.000. E o carro foi comprado por 8.100. Logo, aqui o carro é um veículo. 8.100. No último período, a empresa conseguiu ganhar 4.900, mas para isso realizou despesas de 2.600. Ao elaborar a estrutura gráfica patrimonial, a empresa vai encontrar capital próprio no valor de. Então, galera, agora é só a gente somar isso aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Somando, né? Obviamente. Se você somar os ativos, você vai encontrar aqui um montante de 32.400. Se você somar o passivo, você vai encontrar aqui o montante de 9.300. Agora é só você fazer a equação. Que equação? A equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Logo, o ativo é 32.400, o passivo é 9.300 mais PL. Logo, o PL é 32.400 menos 9.300, que dá um valor de 23.100, não é? 23.100. Vamos ver. Gabarito, letra C. Galera, muita gente pergunta o seguinte: fala, Gabriel, olha, mas não poderia eu fazer um cálculo? Como eu sou esperto, eu faria o seguinte: eu pegaria aqui o valor inicial que a empresa deu do capital social, que é 20.000, eu pegaria aqui as receitas que a questão deu, que é 4.900, porque as receitas depois elas vão ser transferidas para o PL.
E eu subtrairia aqui as despesas. De 2.600. Se eu fizesse isso aqui, eu encontraria quanto? 4.900 menos 2.600 dá quanto? 2.300. Eu encontraria 22.300. Mas eu pergunto, alguém sai triste de uma prova da ESAF, pessoal? A resposta é não. Ninguém sai triste, né? Então tem gabarito. Só que você tem que saber que o balanço não está batido, né? Ele pergunta o valor do capital próprio, mas existem outras contas que entregam o capital próprio. Existem as contas de reserva, existe ajuste de avaliação patrimonial, existe prejuízos acumulados. Aqui a questão não falou que o PL era composto somente por essas contas. Tanto é que a questão deu uma série de contas do ativo e do passivo, justamente porque ela queria que você se utilizasse desse método. Não bastava simplesmente você pegar e falar assim, ó, pronto, vou calcular aqui o PL, peguei o capital social, somei as receitas e as despesas e pronto. Não, pessoal, não ia ser uma coisa tão fácil, né? Ainda mais uma questão da ESAF no concurso de auditor fiscal. Tá bom? Entendido? Então esse balanço ele não está tecnicamente batido. A maneira pela qual você poderia fazer era pela equação fundamental. Tanto que ele fala, ao elaborar a estrutura gráfica patrimonial com os valores acima devidamente classificados. Se a questão falasse assim, ora, todas as contas estão apresentadas, aí sim nós teríamos uma situação diferente. Só que não foi esse o caso. A questão não falou assim, ó, todas as contas de que você necessita, elas estão aí. Não, não falou. Beleza? Próximo. Mais uma questão, então. Analista de comércio exterior do MDIC. A empresa DMO Comércio S.A. tinha lucros acumulados com saldo anterior de R$80 mil, quando contabilizou a apuração do resultado do exercício, chegando a um lucro final do exercício de R$120 mil. Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, foi listada a distribuição de lucros na forma seguinte. Reserva legal 5%, estatutária 10%, contingências 15 mil, reversão de reservas 4 mil, sendo metade de contingência e metade estatutária. Dividendo mínimo obrigatório de 25% ajustado conforme os estatutos. Com base nas informações acima, quando da elaboração da referida demonstração, vamos encontrar dividendo mínimo obrigatório calculado segundo a legislação atual no valor de 22.250, 22.750, 25.250, 25.750, 39.750. Então vamos fazer a nossa questão. O que nós temos na questão dos dividendos obrigatórios é o seguinte: os dividendos obrigatórios, eles são calculados pelo percentual que o estatuto fixar e na base de cálculo que o estatuto fixar. Então, se o estatuto falar o seguinte, ora, o seu lucro, ele é 50%, o seu dividendo, ele é 50% do lucro líquido do exercício, você pegaria os 120 mil e jogaria direto os 50%. Não faria ajuste algum. Se o seu estatuto falasse assim, ora, o seu dividendo, ele é 30% do lucro líquido do exercício, você pegaria os 30% e jogaria direto sobre os 120 mil. Você não ajustaria, mas
caso o estatuto seja omisso, aí você vai fazer o seguinte, você vai utilizar uma regra que é 50% do lucro líquido ajustado, sendo que lucro líquido ajustado é o lucro líquido do exercício menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, mais a reversão da reserva de contingência, menos a reserva de incentivos fiscais, menos a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures. Tá? E aí, se fixar posteriormente, o mínimo é 25% do lucro líquido ajustado. Esse vai ser o mínimo que você poderá pagar. Só que vejam aí a nossa questão. Então foi listado o seguinte: a própria questão já falou que o dividendo mínimo obrigatório é 25% ajustado. Então você terá de ajustar porque a questão assim mandou. Então vamos lá. Vamos calcular agora, vai ficar fácil. Você vai pegar o lucro do exercício, R$120.000, vai tirar a reserva legal. Quanto é a reserva legal? Ora, a reserva legal é 5%. 5% de 120.000 dá 6.000. Reserva estatutária você considera para ajustar? Não, reserva estatutária não. Reserva de contingência? Ora, reserva de contingência sim. R$15.000. Reversão da reserva, sendo metade de contingência e metade estatutária. Então, se você reverteu, você também vai considerar. 2.000 foi o que você reverteu, que é metade de reserva de contingência. Então, 15 mais 6 dá 21. 21 menos 120 dá 99, mais 2 dá 101. Então, o seu lucro ajustado é de 101.000. 101.000 vezes 25%, 1/4 de 100.000 dá 25. 1/4 de 1.000 dá 250. Então, você terá um dividendo de 25.250. Gabarito letra C. Entendido, pessoal? Entenderam esses cálculos? Sim ou não? Beleza? Alguma dúvida ou podemos seguir? Quem entendeu, fala aquele bom e velho Brasil e a gente vai embora. Bom, então vamos embora. Ninguém falou nada, Brasil.
Próxima questão diz o seguinte: quando da realização da reserva de lucros a realizar, esta deve ser revertida para lucros ou prejuízos acumulados quando o evento realizar-se economicamente, lucros ou prejuízos acumulados quando o evento realizar-se financeiramente, reserva de capital destinada diretamente para a distribuição de dividendos, resultado do exercício quando o evento econômico realizar-se financeiramente, resultado do exercício quando o evento financeiro realizar-se economicamente. Galera, aqui é o seguinte, mais uma questão, veja que são muitas questões da prova da Receita Federal, né? E são questões que é só você ter o conhecimento da teoria, só. Mas são questões que se você raciocinar, se você tiver com um embasamento teórico bom, você vai acertar na boa. Olha só, a reserva de lucro a realizar é o seguinte: você tem aqui o lucro do período e você tem aqui vou fazer outro exemplo. Vejam só. Você tem aqui o lucro do período, o lucro total, vamos chamar de LT. Você tem aqui o dividendo a pagar, total. Só que o que acontece? Vejam que nessa hipótese, você tem um lucro, né? O lucro a gente sabe que ele é apurado segundo o regime de competência. O seu lucro à vista, aquilo que ingressou no seu caixa, ele não é suficiente para pagar todo o seu dividendo, porque você tem uma parcela de dividendo que é maior do que o lucro que você recebeu no período. Então, quando isso acontecer, pela parcela excedente, que é essa quantia aqui, né? Teoricamente, você não tem dinheiro proveniente do saldo do período, do lucro do período, para pagar esse dividendo. Por quê? Porque a sua parcela de lucro à vista, ela foi aquém, ela foi menos do que você tem que pagar de dividendo, porque o dividendo ele considera o regime de competência. Então, você pode pegar esse excesso aqui e constituir a reserva de lucro a realizar. Então, a reserva de lucro a realizar. Vejam, a reserva de lucro a realizar, ela visa a pegar um lucro que foi realizado. O lucro ele foi realizado economicamente. Ou seja, por que ele foi realizado economicamente?
porque ele está lá na demonstração do resultado do exercício. Todavia, esse lucro ele não foi realizado. Por quê? Financeiramente. Por quê? Porque ele ainda não ingressou no caixa. Então vejam, o que vai acontecer? Você vai tirar esse lucro quando você irá constituir a reserva de lucro. Você vai tirar esse lucro para você constituir essa reserva de lucro a realizar. Você retira esse valor de lucros acumulados. E quando esse valor for realizado financeiramente, ou seja, quando você receber esse valor, ele volta para lucros acumulados. É como se fosse uma simetria. Então, como você retirou esse valor da conta lucros acumulados, quando esse valor ele entrar em caixa, ou seja, quando esse evento realizar-se financeiramente, tá? Quando esse evento realizar-se financeiramente, você deve retornar com esse montante para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Por isso, o gabarito é a letra B de bola. Tá bem, pessoal? Entendido? Sim ou não? Brasil? Podemos ir embora? Vamos embora então. Próxima questão diz o seguinte: a empresa Red Blue S.A. transferiu o lucro líquido do exercício com o seguinte lançamento: resultado do exercício a lucros acumulados. Valor do lucro líquido que se transfere para o balanço, 480 mil. Após esse lançamento, a empresa destinou 40 mil para constituir a reserva legal e mais 40 mil para reservas estatutárias. Deste modo, o dividendo mínimo obrigatório calculado com fulcro no lucro líquido do exercício deverá ser de. Então vamos lá. 220 mil se o estatuto antes omisso fixar o percentual mínimo permitido. 200 mil se o estatuto for omisso. 110 mil se o estatuto antes omisso fixar o percentual mínimo permitido. 110 mil se o estatuto for omisso. 100 mil baseado no estatuto que é livre para fixar qualquer percentual. Então vamos lá. Se o estatuto é omisso, você vai aplicar o lucro ajustado. Como que você faz o lucro ajustado? Você pega o lucro líquido do exercício, 480 mil. Retira o quê? Retira a reserva legal, que é de 40 mil. E reserva estatutária não influencia. Logo, o lucro líquido ajustado aqui vai ser de 440 mil. Beleza? Se o estatuto fosse omisso, você aplicaria quanto? Ora, se o estatuto for omisso,
você paga 50%. 50% que vai dar quanto? 220 mil. Se o estatuto era omisso e fixar posteriormente, vejam só, se o estatuto era omisso e fixar posteriormente, você vai ter que pagar 25% de 440 mil. Que dá quanto? Ora, nesse caso vai ser aí o valor de 110 mil. Gabarito, portanto, letra C. 110 mil se o estatuto antes omisso fixar o percentual mínimo permitido. Beleza? Entendido, galera? Mais uma, então, para encerrar o nosso bloco. A Indústria e Comércio S.A. tem um capital registrado composto de 40 mil ações a valor unitário de R$ 2,50. No exercício de 2003, a empresa apurou um lucro líquido de 90 mil. No encerramento do exercício, antes da destinação desse lucro, a empresa apresentava no PL, além do capital social, as seguintes contas: capital a integralizar 10, reserva de capital 9, ajuste de avaliação patrimonial 8, reserva estatutária 5, reserva legal 17. A destinação do lucro do exercício será feita para reservas estatutárias em 10%, para dividendos e para reserva legal, nos limites permitidos ou fixados. Nesse caso, o valor a ser destinado à formação da reserva legal deverá ser de... Então vamos lá. O capital social ele vai ser aqui no valor de 40 mil vezes quanto? 2,50. 40 mil ações, o capital social ele é composto por ações, vezes 2,50. 4 vezes 2, 8. Não é? Meio de 40 dá 20. Então aqui o capital social vai ser no valor de 100 mil. Beleza. O que mais que nós temos? Nós temos que o lucro... Ele quer saber a reserva legal, né? O lucro líquido do exercício foi de 90 mil reais. Logo, a reserva legal ela é 5% disso. 5% de 90 mil dá quanto? Dá 4.500. Beleza. Só que a lei das SAs, ela fixa um limite para o cálculo da reserva legal. E que limite é esse? É 20% do capital realizado. E como que você encontra o capital realizado? Ora, o capital realizado, ele é 100 mil, que é o capital social, menos 10 mil, que é o capital a integralizar, tá? Então, vocês vão utilizar para o limite do cálculo da reserva legal
o capital realizado, que nessa hipótese vai dar 90 mil. Então, 9 vezes 2 dá 18. Então, o limite, o máximo que você poderá constituir de reserva legal será o montante de 18 mil reais. Então, veja, você teria que constituir 4.500, só que você já tem 17. Se você só pode constituir 18 e você já tem 17, qual é o valor máximo que você terá para constituir de reserva legal? Ora, você só poderá constituir 1.000. Tá? Então vocês têm que ficar de olho aí nesse limite. Gabarito, letra D de dado. Fiquem de olho nesse limite, é importante. Ah, mas eu posso calcular o limite e já ir direto? Não. Porque, por exemplo, se em vez de 4.500 sua reserva legal ela fosse 500, aí você constituiria 500, porque não alcançou o limite. Só que nessa hipótese, como é 1.000 e você tem que constituir em tese 4.500, então você não pode constituir total, você só pode constituir 1.000. Beleza? Beleza, pessoal? Então, veja só. Essas questões que nós abordamos são questões que são praticamente certas de estarem presentes na sua prova. Você tem que saber bem quais são as reservas de lucro, você tem que saber quais são as reservas de capital, você tem que saber como fazer essa destinação ali, desde o lucro antes do imposto de renda, calculando o imposto de renda, passando pelas participações e depois distribuindo isso entre as reservas, principalmente o cálculo da reserva legal e dos dividendos, tá? Então você tem que saber que o dividendo obrigatório, ele tem, o estatuto é livre. Se o estatuto é livre, você não tira reserva nenhuma. Se ele falar, ó, é 60% do lucro líquido, então você pega o lucro líquido e aplica direto. E foi assim que caiu na prova da Receita Federal em 2014. Se o estatuto fala, olha, é 40% ajustado, então você vai pegar e vai ajustar. Aí você tem que ter esse conhecimento que você vai adquirir através das nossas aulas teóricas que nós já ministramos, ou através do nosso material, ou da maneira que você estudar. Você tem que saber isso se você quer passar num concurso de alto gabarito, que são todos os concursos feitos pela ESAF. A ESAF não faz concurso fácil, não é mesmo? Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido aí nessa aula de hoje, nesse encontro. Espero que quem gostou, manda o seu comentário, coloca lá, segue o nosso Instagram, fala pra gente, que vai ser uma grande satisfação sempre estar aqui com vocês, beleza? Agradeço então a atenção de todos, um abraço, valeu!